quarto domingo da Páscoa é chamado o Domingo do Bom Pastor, porque em cada um dos 3 anos do ciclo litúrgico é retomado um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. E hoje nos é apresentado a primeira parte, que não trata propriamente do bom pastor, mas a imagem central é, em verdade, a da porta. Hoje, Jesus, ele se apresenta como a porta das ovelhas. Ele fala também de aprisco, fala também de ladrões, de salteadores, de guardião e também, de estranhos. Para podermos entendê-las, é necessário antepor algumas explicações. Antes de mais nada, os pastores do tempo de Jesus não eram aquelas pessoas boas, pacíficas, agradáveis. Pelo contrário, eram homens fortes, violentos, indivíduos rudes, eram acostumados a lutar contra os bandidos e, mais ainda, tinham que lutar contra os animais selvagens que ameaçavam o seu rebanho. Além de serem desprezados pela vida rústica, pela sociedade daquela época, eram tidos como impuros, ladrões e falsos. No tribunal, o testemunho deles, dos pastores, não tinham valor algum. E os pastores da Palestina estavam acostumados a reunir durante a noite as suas ovelhas num único cercado. Um deles ficava vigiando enquanto os outros dormiam. Pela manhã, as ovelhas que tinham reconhecido seus passos e sua voz se levantam, enquanto as que pertenciam a outro rebanho ficavam quietas no seu descanso. Quando o pastor soltava um assobio característico, todas o seguiam. Então, partindo desta experiência da vida do seu povo, Jesus, então, no capítulo 10 de São João, nos conta a parábola do bom pastor. No início, nos fala do bom pastor, numa atitude de ternura com as ovelhas. Ele as conhece e as chama pelo nome. Em contraste com o pastor, aparecem as figuras dos ladrões e dos bandidos. Quem são eles? Como reconhecê-los? Eles também prometem segurança, felicidade, saúde para as ovelhas, apresentam-se como pastores, mas não são. No tempo de Jesus, então, havia chefes religiosos e chefes políticos. Eles afirmavam querer o bem do povo, mas só que, na verdade, eles procuravam unicamente o seu próprio interesse. Os seus objetivos eram o domínio e o prestígio pessoal. Os seus métodos eram de violência e de mentira. Em nossos dias também hoje, ouvimos muitas vozes. Essas vozes todas prometem segurança, felicidade, riqueza, conforto. A quem devemos dar ouvidos? Para saber distingui-los, é necessário educar os ouvidos. Por quê? O pastor se conhece pela sua voz. Nós devemos recordar que após a ressurreição, Jesus, ele é reconhecido pela sua voz. E essa voz ressoa hoje para nós no Evangelho. Quem não está acostumado a ouvir aquilo que Jesus diz, não está em condições de distinguir a sua voz, ou seja, a voz de Deus diante daqueles que querem somente explorar as ovelhas. Por isso, então, há pessoas que se apresentam como pastores, falam até em nome de Cristo, mas só que depois eles defendem a violência, não respeitam a liberdade.
Afirmam-se defensores da dignidade das pessoas, mas somente procuram vantagens econômicas, prestígio pessoal. Estes não são pastores, mas somente bandidos. E as ovelhas, diante do seu instinto, sentem medo, fogem deles, porque não os conhecem. E na segunda parte do evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então, ele se apresenta por 2 vezes como a porta das ovelhas. E a porta, ela tem 2 finalidades: permitir a passagem dos donos da casa e a de impedir o ingresso dos estranhos. Então Jesus, ele está afirmando que é a porta, é ele que decide quem deve ter acesso às ovelhas e quem deve ficar longe do rebanho. Pode passar por esta porta quem tem os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes em relação às ovelhas. Quem pode passar por esta porta é aquele que está também disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Por isso então, o pastor ele procura a vida. Os bandidos e os ladrões se colocam ao lado da morte. Então Jesus, ele afirma que veio para dar a vida. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Por isso então Jesus, ele não promete um caminho fácil, ele promete a vida e afirma que a distribuirá com abundância. Há hoje quem se apresenta como pastor, mas não passa pela porta, não se coloca ao lado do homem, não se coloca ao lado da vida. Por isso então o evangelho que acabamos de ouvir está nos falando que devemos moldar as nossas disposições, moldar as nossas ações, os nossos sentimentos pelos de Cristo pastor. Por isso então, irmãos e irmãs, que a leitura espiritual deste Santo Evangelho nos configure ao eterno Cristo bom pastor, que tenhamos então as atitudes deste bom pastor, que a nossa palavra seja a do bom pastor, que os nossos gestos para com o próximo seja a do bom pastor, que sabe escutar, que sabe entender, que nos nossos gestos, nos nossos relacionamentos, na nossa palavra, haja somente a vontade de Deus.